juiz de paz eclesiástico. Então, eu enfatizei a conotação eclesiástico, porque é voltado ao âmbito religioso, né? Cristão. É por isso há uma distinção de juiz de paz e juiz de paz eclesiástico. Eu vou pedir que os irmãos se apresentem, vocês vão falar o nome e se exerce alguma atividade na igreja ou se não exerce. Quem inicia aí? Levanta a mão. Fala o nome, se exerce alguma atividade na igreja. Eu sou, meu nome é Carlos, exerço a atividade e tal. Pronto. Pastor também. Pastor. Estou como itinerante para uma obra aqui ali, auxiliando igrejas. O próximo. Paulo Návia, Paulo da Naira. Misericórdia Bispo. Bispo. Pastor Nilton de Jesus, hoje faço parte da igreja Rompendo em Fé, dando apoio, mas na realidade congrego na igreja Vivendo para Cristo, que fechou na Covid. A gente está num projeto grande de Deus aí de reabrir, e o nome de Deus ser glorificado. Amém. De paz. Essa nomenclatura juiz é de conceitos variados, né? Porque depende do contexto em que a palavra juiz esteja inserido. Nós vamos ver o seu conceito e o seu significado. Por que não iniciamos falando logo do juiz de paz em si? Até que, para não venha a haver uma confusão do significado do conceito, é importante nós distinguirmos esse significado. Nós sabemos que o termo juiz vem desde os tempos bíblicos, não é isso? Então, nos tempos bíblicos já havia juízes que eram líderes militares e espirituais. Eram levantados por Deus para liderar o povo, especificamente liderar a guerra. Toda vez que o povo se afastava de Deus, desobedecia a Deus, Deus levantava homens, e esses homens eram equipados por Deus para liderar uma guerra. Os primeiros juízes nos tempos bíblicos foi Moisés e Josué. Depois deles vem uma sucessão de juízes, e antes de entrar o tempo da monarquia, que era o tempo dos reis, mas esses homens eram líderes militares por liderar guerras no povo de Israel. Quando Deus levantava, o povo se arrependia, então eles era concedido, delegada a autoridade a eles para representar o povo de Deus. Israel naquele tempo era separado por tribos, né? Então tinha um líder de cada tribo, não tinha um governo central, mas tinha um juiz que liderava as guerras. Nós conhecemos alguns deles, como Gideão, né, que Deus equipou e otorgou, delegou essa autoridade para ele liderar o povo. Aqui é juiz em um conceito bíblico, mas também tem o juiz árbitro, que é o juiz no âmbito esportivo, né? Ele é responsável por garantir as regras, as normas do jogo e de forma imparcial. Imagina um jogo de futebol sem um juiz, só para entendermos aqui a distinção dos conceitos de juiz, dependendo do contexto, né, em que a palavra vai estar inserida. E o juiz de direito. O juiz de direito é aquele que tem uma formação acadêmica, ele já atua no âmbito jurídico, com a responsabilidade de aplicar a lei conforme a Constituição Federal manda. Mas o juiz que nós vamos tratar nesta manhã é o juiz de paz.
Então é por isso que nós acrescentamos essa conotação, juiz de paz. E o que é um juiz de paz? O juiz de paz se trata de um cargo no sistema jurídico, o judiciário. Muitas vezes está associado a casamentos civis e questões também civis. Geralmente, esses juízes ele lida com assuntos mais leves, porque o sistema judiciário se trata também de um conjunto, se trata de instituições. Nós sabemos que a nossa nação tem 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um com as suas responsabilidades. E quando eu falo de poder judiciário, é um conceito muito abrangente. Existem instituições que trabalham com questões mais leves. E o juiz de paz, ele é um cargo desse sistema judiciário que está associado a questões civis e casamento. Geralmente, esse juiz de paz, eles lidam com essas questões mais simples. Não são questões num termo jurídico abrangente, de conflitos mais graves, mais associado a casamentos e mais associados à questão civis. Nós vamos entender aqui que a função do juiz de paz não é só celebrar casamento. Então, essas questões civis de menor complexidade e autentificação de documentos, eles estão amparados por lei para resolver questões de casamento e também de documentação dos nubentes, daqueles que vão casar, de acesso a cartório, entre outros. Eles desempenham um papel importante na comunidade, promovendo a resolução pacífica de questões legais e simples. Aqui é o conceito de juiz de paz. Ele não é um juiz de direito. Ele não é um juiz de direito. É claro, porque tem pessoas que, por falta desse entendimento, acabam querendo dar até carteada, por ter essa qualificação de juiz de paz. Então a conotação paz aqui, esse acréscimo já diz tudo, mas o curso que nós estamos aqui aplicando, ministrando, é de juiz de paz eclesiástico, nós vamos chegar lá. Quais são os requisitos para ser um juiz de paz? Primeiro, o juiz de paz, o conceito, o requisito para exercer essa atividade varia de localidade para localidade, depende da cidade, do estado em que a pessoa mora, depende da legislação de cada jurisdição, pois a responsabilidade desse cargo pode ser diferentes em diferentes lugares. Aqui em Salvador, Bahia, pode ter alguns requisitos, lá em São Paulo já pode ser outros requisitos, Rio de Janeiro já pode ser outros requisitos. Em geral, os requisitos comuns, os mais simples, incluem maior de idade, ele tem que ser maior de idade, não pode ser menor. A cidadania, ele tem que ser cidadão daqui, a nacionalidade daqui, não pode ser uma pessoa do exterior para exercer essa atividade, e isso vai variar de estado. Em São Paulo, os requisitos já é outro, no Rio de Janeiro, os requisitos já é outro. Vai depender da jurisdição para ele atender esses requisitos. Segundo requisito, grau de escolaridade. Geralmente, eu estou falando do juiz de paz e ainda não eclesiástico, que é associado ao âmbito religioso. O grau de escolaridade, geralmente, deve ter um nível mínimo de escolaridade, como o ensino médio completo, porque o juiz de paz é aqueles que vão atuar em cartório. Ele vai celebrar casamento, então ele deve ter o ensino médio completo. Mas só ressaltando, ainda não estamos falando do juiz de paz
eclesiástico que está associado ao âmbito religioso. Residência. Alguns lugares podem exigir que o candidato seja residente da área onde pretende atuar como juiz de paz. Então, em alguns lugares, alguns cartórios, pode exigir que o juiz de paz ele resida em locais próximos, perto daquela comarca. Quarto requisito, boa conduta moral. Ter uma reputação de conduta e ética moral, muitas vezes com a apresentação de certidão de antecedentes criminais. Para a área que o juiz de paz vai atuar, ele deve ter uma conduta, ele deve preencher esse requisito, né, de ter uma boa reputação. Ele tem que apresentar os antecedentes criminais para saber se ele não já teve alguma demanda, né, com a justiça, ou até mesmo se já não responde, né, ou tem alguma prisão, algum mandado em aberto. Imagina o juiz de paz celebrando o casamento, ele se entrar e não vai prisão. Então não pode ter um antecedente criminal sujo, né? A pessoa primeiro tem que se resolver com a justiça, tem que ter a sua imagem, a sua identidade perante a justiça limpa. Então deve-se ter o quê? Uma boa conduta moral da lei e também diante dos homens. Eu acredito que ninguém vai querer casar com um juiz de paz se você conhece a conduta e entende que a pessoa dá mau testemunho. Ou eu conheço um juiz de paz ali que ele só anda embriagado, tá aí. Você vai sugerir, vai aconselhar alguém a escolher outro. Ninguém vai querer, né? Então é algo básico, né? Com uma boa conduta, com a reputação. Alguns aplicam uma frase dizendo que caráter é o que eu sou, o que eu faço, quando ninguém vê, reputação é o que as pessoas dizem. Mas a reputação nesse caso aqui importa muito. A reputação. Até para a eleição, né, dos diáconos em Atos capítulo 6, qual foram os requisitos para a instituição dos diáconos? Boa reputação. Foi ou não foi? Primeiro, boa reputação. Aí depois ele fala das questões dos dons, cheio do Espírito Santo. Mas primeiro foi o que? Boa reputação. Porque o cidadão ele pode ser repleto de dons, mas não ter uma boa conduta, né? Ele não tem uma boa reputação. Então o juiz de paz funciona da mesma maneira. Não tem como exercer uma atividade de extrema importância, que está ligado até ao poder judiciário, que a pessoa ter maus comportamentos. Quinto requisito, treinamento específico. Em alguns casos, pode ser necessário participar de curso de capacitação ou treinamentos específicos relacionados a funções de juiz de paz. Tem cartório que vai exigir algumas qualificações, alguns cursos. Está dando para entender até aí? Então isso varia de cartório. Sexto requisito, nomeação ou eleição. Aqui a resposta é para tirar a dúvida como é que faz para atuar ou para exercer essa atividade de juiz de paz no cartório, por meio de nomeação ou por meio de eleição. Em alguns lugares, juiz de paz são nomeados pelas autoridades locais, enquanto em outros são eleitos a uma seleção, em que o juiz de paz ele vai se inscrever e aí ele vai aguardar a eleição. Claro que atendendo os requisitos, atendendo aquilo que é exigido pelo cartório ou pela comarca. Tem uma observação aqui: aquele que foi indicado pelo Tribunal de Justiça, eleito para uma determinada comarca do cartório para a celebração de casamento civil, é uma pessoa leiga. O que é uma pessoa leiga aqui associada ao juiz de paz? Ele não passou por uma formação acadêmica. Ele não é um juiz de direito.
Então é uma pessoa que se qualificou nessa área específica e foi eleito para exercer aquela atividade. Ele não vai analisar o requisito, a formação acadêmica, se a pessoa tem uma formação acadêmica, não. É uma pessoa leiga nesse sentido, no termo, nesse conceito. Então não fez uma faculdade, não tem uma formação acadêmica, não se formou em direito e não precisa. Geralmente quem vai ser nomeado e quem vai ser eleito é alguém que atendeu esses requisitos e teve uma qualificação e está amparado por lei para exercer essa atividade de juiz de paz e para ter esse cargo. Agora nós vamos para o conceito de juiz de paz eclesiástico. Até aqui deu para entender o conceito de juiz de paz? Deu para entender? Então, o juiz de paz aqui se trata de um cargo no sistema judiciário. Entendemos que essa atividade é para ser exercida em algum cartório, na comarca e tal. Agora vamos para o conceito de juiz de paz eclesiástico. O termo juiz de paz eclesiástico geralmente refere-se a uma figura religiosa que desempenha um papel na resolução de questões dentro de uma comunidade religiosa específica. Então está associado ao quê? Ao âmbito evangélico, religioso. Essa função pode envolver a mediação e a solução de conflitos internos, bem como a celebração de cerimônias religiosas, como casamento. Aqui já muda. Uma pessoa, um cidadão comum, que não está apto a exercer a atividade de juiz de paz eclesiástico se este não for cristão, se este não estiver associado a uma instituição, a uma igreja, a alguma denominação. Então, o requisito primeiro é esse, né? Juiz de paz eclesiástico está associado ao âmbito evangélico e religioso. Então, essa função para desenvolver é necessário atender esses requisitos. Alguém chega aqui dizendo: não, eu não sou cristão, mas eu posso ser juiz de paz eclesiástico? De maneira nenhuma. Está dando para entender aí? Então, o juiz de paz ele é um celebrante religioso. Ele é um celebrante religioso. É uma ferramenta a mais, amparado por Deus. Eu não posso dizer: Deus me otorgou ou delegou essa função, essa missão de eu ser juiz de paz. É uma ferramenta a mais para o ministério, para a vida ministerial de um pastor, daqueles que exercem o cargo de liderança. É Romanos capítulo 13, versículo 1, a esse conselho, né, de obediência e submissão às autoridades. E o juiz de paz eclesiástico, ele se trata de uma autoridade que não é algo solto, é amparado por lei. Existem leis que amparam a atividade de juiz de paz eclesiástico, e o artigo 226 da Constituição Federal do Brasil trata sobre a instituição do casamento. Aqui está a redação do caput, que é o topo, né, do artigo, que diz assim no inciso 1: a prova do ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante, conterá os requisitos constantes dos incisos do artigo 81 do decreto de número 4.857, de 9 de novembro de 1939, exceto de número 5, Lei dos Registros Públicos. Então aqui nós estamos não para interpretar as leis, mas estamos citando aqui algumas leis da nossa Constituição que ampara o casamento e está associado à atividade do juiz de paz. Inciso 2: o oficial de registro civil anotará a entrada no prazo de requerimento do requerimento e dentro em 24 horas
paz, ele se trata de eclesiástico, ele se trata de um celebrante religioso. Aqui está numerado 2 e 3, você está na 3, é isso mesmo? Na 3. Não, Puladores. está certo. Puladores. O leadores? É isso que eu estou falando. Foi o leador. É por causa da apostila, mas é a apostila número 1. Mas está dando lá para acompanhar aí? A minha dúvida foi só esse que 2 e 3, está certo. Tá certo, é por conta da apostila que era o número 1, aí a gente colocou a apostila. Estou tentando acompanhar aqui. Está no 2, já colocou 3 e 3. Pronto, mas está dando para entender aí, né? Sim. Então, habilitação posterior, artigo 4. Os casamentos religiosos celebrados sem a prévia habilitação perante o oficial do registro público, anteriores ou posteriores à presente lei, poderão ser inscritos desde que apresentados pelos nubentes, são aqueles que vão casar. Os nubentes são aqueles que estão ali para oficializar a cerimônia do casamento. Com requerimento de inscrição, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo artigo 180 do Código Civil. Parágrafo único. Se a certidão do ato do casamento religioso não contiver os requisitos constantes dos incisos do artigo 81 do decreto de número 4.857, de 9 de novembro de 1939, exceto de número 5º, Lei dos Registros Públicos, os requerentes deverão suprir os que faltarem. Aqui a importância do juiz de paz eclesiástico analisar os documentos do nubente, para que não chegue lá, e nós vamos falar do casamento religioso com efeito civil, para que não chegue lá e haja essa falta, e não atenda a exigência do cartório. Então ele tem que analisar, tem que estar tudo conforme pedido, exigido. Então há uma importância, não é só chegar e celebrar o casamento religioso, mas ele é responsável também por fiscalizar a documentação, sendo o casamento religioso com efeito civil. Nós vamos falar sobre isso, já que no cartório tem um juiz de paz, que não é eclesiástico, responsável para fiscalizar o casamento, para celebrar o casamento. Um pastor, ele pode celebrar o casamento? Pode, ele pode celebrar. Só que o curso de juiz de paz eclesiástico, nós vamos nos aprofundar mais aqui, se trata de um título honorífico. Está dando para entender? Então, nós vamos nos aprofundar mais nessa questão, para que, só para ressaltar, que talvez possa surgir essa dúvida, mas se o pastor pode celebrar, para que um curso de juiz de paz eclesiástico? Eu iniciei dizendo que se trata de uma ferramenta a mais para o ministério, já que este curso é amparado também por lei, o curso de juiz de paz, e o de juiz de paz eclesiástico. Parágrafo único. Se a certidão, já lemos, é o parágrafo 5º, processado a habilitação dos requerentes e publicados os editais, na forma do disposto do Código Civil, o oficial do registro certificará que está vindo o processo de habilitação, sem nada que impeça o registro do casamento religioso já realizado. Então está tudo direitinho, os documentos, a documentação, tudo direitinho, então nada pode impedir. Artigo 6º. No mesmo dia, o juiz ordenará a inscrição do casamento religioso de acordo com a prova do ato religioso e os dados constantes do processo, tendo em vista o disposto no artigo 81 do decreto de número 4.857, de 9 de novembro de 1939, Lei dos Registros Públicos. Disposições finais. Artigo 7. A inscrição produzirá os efeitos jurídicos a contar do momento da celebração do casamento.
a inscrição no registro civil revalida os atos praticados com omissão de qualquer das formalidades exigidas, ressalvado o disposto nos artigos 207 e 209 do Código Civil. As ações para invalidar efeitos civis de casamento religioso obedecerão exclusivamente aos preceitos de lei civil. Deixa eu parar aqui. Alguém casou e aí ele quer anular os efeitos jurídicos, né? Ele quer anular a questão do casamento. Como é que ele pode anular a questão do casamento? É simplesmente dizer que não quer e continua oficializado lá? Não tem como. Está dando para entender? Não tem como alguém chegar e resolver anular. Não, juiz, eu casei aqui, mas agora está desfeito. Para ter um processo legal, ele tem que atender também as demandas, atender aquilo que é exigido pela lei. E existe um processo, né, da anulação de casamento. Artigo 10. São derrogados os artigos 4 e 5 do decreto de número 3.200 de 19 de abril de 1941 e revogadas a lei número 379 de 16 de janeiro de 1937 e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 23 de maio de 1950, Independência da República, Eurico Dutra, Honório Monteiro. Este texto não substitui o publicado no DOU de 27 de 5 de 1950. DOU, essa sigla aqui significa Diário Oficial da União. Claro que não se há aqui, de forma esmiuçada, a interpretação dessas leis, né? Quem está interpretando a lei é advogado, é um juiz de direito, mas só para entendermos que a questão do casamento, pode cantar. Você falou sobre consultar, né? Antes de fazer o casamento. Onde é feita essa consulta? Um exemplo, o casal chega para fazer o casamento. A gente tem que saber se ele já foi casado em algum momento. Estou pensando dessa forma. No cartório. Aí tem algum cartório específico, a gente vai no cartório e entrega uma documentação, eles fazem a pesquisa e entrega para ele. Pelo nome dos jumentos, que são aqueles que vão casar, há tudo registrado no cartório, se ele foi casado, ou até mesmo se já teve um casamento e foi anulado, no caso do divórcio. Então não tem como, não apaga, não é apagado, o casamento é apagado. Não, e a dúvida era só onde consultar. Pronto, no cartório. Aí eu tenho que pegar a documentação e levar lá, né? Isso. O pastor realiza o casamento. Me perdoe o que você diz. O casamento civil e o religioso não depende um do outro. Pode ser independente o religioso do civil. Pode ser religioso perfeito civil. Mas tem também o casamento religioso. Sim. Porém, o casamento religioso, para ele ser oficializado perante a lei, ele tem que ter o efeito civil no sentido de registro no cartório. Não pode, para ser oficializado perante a lei, não pode chegar na igreja e declarar, tipo, vocês estão casados e tal, não. Aí tem que ter a questão do documento. Ainda que o casamento religioso, ele não é celebrado pelo juiz de paz do cartório, ele é celebrado pelo celebrante religioso, que é o juiz de paz eclesial. Isso. Existe um documento no cartório que é casamento religioso com efeito civil. Esse casamento pode ser celebrado na igreja, nós vamos falar sobre isso. Inclusive o juiz de paz eclesiástico, ele pode, se ele quiser, porque pode ser cobrado a realização do casamento, pode ser cobrado. Alguém às vezes deseja ser casado por um pastor evangélico. Então ele pode até estender nessa questão, se ele resolver ter um meio de ganho, uma fonte de renda, através da celebração do casamento, ele pode ter até um espaço de festa, nós vamos falar sobre isso, já trabalhar
porque o casamento religioso com efeito civil ele pode ser celebrado exclusivamente na igreja. Porém, vai ser levado esse documento, todo assinado por testemunho. É um documento que já tem ali todos os requisitos para ser assinado, testemunha, nome do celebrante, ele leva para o cartório, então lá é validado. Está dando para entender? Mas ele não vai depender de estar presente lá para ser celebrado por um juiz de paz no cartório. Entendido até aqui? Então ele celebra na instituição, no espaço e tal. Agora esse documento aqui vai ser validado. Está entendendo? Isso. Então é um casamento religioso com efeito civil. Lei de registro público. Lei de registro públicos. O que diz a lei número 6.015 de 1973? Essa lei dos registros públicos regulamenta as normas para promover a autenticidade, a segurança e a eficácia das normas dos atos jurídicos. Estes registros são registros civis. Registro civil de pessoas naturais, a página 4 da apostila. Registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos e registro de imóveis, registro de propriedade literária, científica e artística. A lei determina também que esses documentos serão registrados, publicados e conservados em meio eletrônico. Em meio eletrônico vai estar guardado, foi registrado, e todas as informações, como nome, assinatura, não vai apagar. Como respondendo, só faz exame mais a resposta na pergunta do pastor. Se você chega em um cartório e uma pessoa casou naquele cartório, vai ter todas as informações, data, horário. Então não tem como alguém mentir e dizer assim, não, eu nunca fui casado. Eu nunca fui casado. Está dando para entender? Porque quando chega lá, vai estar tudo registrado. Não existe uma criptografia para isso, até mesmo em alguns sites é disponível, né, as informações de casamento. E é lançado também. Está dando para ele direito no diário oficial, então a pessoa não tem como esconder. Fica registrado tudo em cartório. A ideia é garantir que o registro não se perca, ou sofra degradação. Os funcionários que trabalham com esse registro também não podem se negar a recebê-los conservados e armazenados de maneira segura em meio eletrônico. Hoje em dia não se guarda mais nada em papel, que a praça pode comer, pode sofrer qualquer tipo de deterioração, de degradação, até mesmo pelo tempo, imagina até mesmo por séculos, né, por uma praga. Então fica tudo registrado por meio eletrônico. E hoje a tecnologia avançou, nós temos pendrive. Antigamente, eu acredito que alguns aqui alcançaram mais do que eu para ver a foto, era aquele tubinho que se coloca assim, né? Então aí veio os meios de revelar a foto. Hoje em dia não é mais necessário, até foto 3x4 é possível já você tirar celular. Com fundo branco, você vai lá na house e ele imprime a foto 3x4. Não precisa de uma máquina portátil para tirar, entendeu? Na escola do nosso filho, pediu a escola 3x4, o irmão de lá da igreja que deu uma house, ele foi, tirou a foto do celular do fundo branco e mandou. A foto fica 3x4 e atende. Então, a tecnologia avançou, né? Isso facilita. Ninguém tem mais aquele armário cheio. Não, por exemplo, que descartou esse meio, né, de armazenar, de guardar os documentos.
mas hoje com a internet fica tudo registrado. Tudo. Ainda que se apague, existem meios de resgatar aquilo que foi apagado. Então isso colabora, a tecnologia colabora, né, com a agilidade dos processos. Artigo 67, habilitação para o casamento. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, deixa eu parar aqui nessa lei, o casamento para ser realizado, oficializado, os nubentes ou o celebrante religioso, ele tem que atender o que é exigido pela lei. Não é a gente que escolhe o casamento que deve levar. E alguns cartórios, eles exigem e não deixam passar nada. Até questão de identidade. O cidadão vai casar, mas a identidade dele está sem foto. Ele vai casar, mas o registro está todo rasurado. Primeiro, que hoje, no tempo atual, para oficializar o casamento, tem que ter a certidão de nascimento nova. E essa certidão de nascimento, ela tem uma validade. Se não me falha a memória, tem 6 meses isso. Passando de 6 meses, não aceita. Não é aquela certidão que a nossa avó, a nossa mãe guardou, que não tem nem mais nome. Não funciona, não. Tem que ter uma certidão nova. E essa certidão de nascimento nova é tirada no cartório que a pessoa nasceu. E se a pessoa nasceu lá no interior, entendeu? Tem que vir de lá. Hoje existe meio de solicitar e ser enviado. É e-mail, é autentificado, até escaneado, ou se não pelo correio mesmo, ao meio de chegar. Mas é necessário que haja a documentação correta exigida pela lei. Requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que ele expressa a certidão de que se haja habilitado para se casar. Então, o oficial, o profissional, quem atua lá no cartório, ele vai exigir a documentação correta e não tem conversa. Não tem conversa. A gente tem que. Eu fui fazer uma prova e chegou alguém que também ia fazer a prova e apresentou a identidade toda acabada. E aí o instrutor, né, ele falou assim: que identidade é essa aqui? Ele deu risada. Ele deu risada porque estava toda acabada. Ele falou: não, isso não é motivo de risco, isso vai atrapalhar você em muitas coisas. E tem gente que é rígido, não negocia nada, não tem bom senso. Tem gente que não tem bom senso. Validade de 10 anos. Isso, de 10 anos. Se não tiver ali de acordo com a lei exige, entendeu? Ele pode até anular, não manda tirar outro. Manda tirar outro. Não aceita. Nós vemos muito isso no Detran. No Detran ali não tem negócio. Até uma aluna de autoescola, se ela não tiver o documento, a documentação, a LADV, que é a licença para dirigir, não tiver, ela não pode aprender. Aí é que não haja nenhuma intervenção da Transalvador, não está tendo blitz, não vai parar. Eu nunca vi a Transalvador parando no carro de autoescola para pedir, porque já é tudo, né? Só que ainda assim existem regras que têm que ser obedecidas. Então, nessa questão aqui, os nubentes, ele tem que se precaver, tem que providenciar os documentos necessários. O juiz de paz ou celebrante religioso, ele vai exigir que primeiro venha estar atento a essa questão, sim, dos documentos. Entendido até aí? Sim. Documentos são compostos de duas fases. A primeira, os noivos devem levar os documentos pessoais originais, ok? Originais. Pode ser cópia? Não. Pode ser cópia não? Os documentos têm que ser o quê? Originais. Em bom estado. Olha o que eu falei aqui. Tem gente que guarda documento, hoje não.
até para ter colchão que possa se guardar algo debaixo é mais difícil, né? Mas alguém guarda o documento debaixo do colchão e ali está todo rasurado, não é assim, tem que ser original e em bom estado. E a certidão de nascimento, comprovante de residência atual e 2 testemunhas com a RG original em bom estado. A testemunha, as 2 testemunhas também tem que estar equipado com o documento em bom estado e original. Não aceita xerox nem documento rasurado e nem documento lascado. Segundo, passo escolher o regime de união. Passo para escolher o regime de união. Exemplo, comunhão parcial, universal ou separação total de bens. E comparecer na data determinada pelo cartório com as testemunhas, familiares e amigos, de preferência do casal. Horário, outra coisa, horário. Nem o juiz de paz aceita, ele dá o pedido. No cartório não tem esse negócio de tradição de que noiva se atrasa. Se se atrasar no cartório, ele vai, só vou esperar 10 minutos, viu? Se não, cancela e faz outro dia. Eu vi um vídeo em que um celebrante, um juiz de paz, não é eclesiástico, mas eclesiástico está associado ao âmbito religioso, então ele é um celebrante religioso. O juiz de paz ele perguntou se aceita que tem essa tradição, né, de ele estar fiscalizando ali a questão do casamento e analisando a documentação toda, só que ele atua como um celebrante, não eclesiástico, não âmbito religioso. E ele perguntou se aceita o nome no dente da mulher como sua esposa, legítima esposa. Ele falou não, obrigado. Ele não sim, ele anulou o casamento. Ele não é lugar de brincadeira. Entendeu? Aqui não é lugar de brincadeira. Não houve flexibilidade da parte dele, mas ali se trata de um ambiente sério. Ali se trata de um ambiente sério, então ele não negociou. Esse vídeo da internet, ele anulou o casamento. Anulou porque uma brincadeira. Não aqui no âmbito, o juiz de paz eclesiástico, ele até se dispôs a essa flexibilidade. Ele ia dar uma risada, né? Ele ia e tal, até mesmo na hora de celebrar, né? Para quebrar o gelo e tal. Mas o juiz de paz, ele trabalhando ali, exercendo a atividade no cartório, então ele podia ter bom senso, né? Ele podia ter bom senso mais, e ali teve que anular o casamento por conta de uma brincadeira. Imagina a frustração. Ele ficou chateado. E como é que não fica? Porque se fosse perante um padre ou um celebrante religioso, só que ele foi fazer isso diante de ele, é uma autoridade ali. O juiz de paz ali, naquele momento, ele se trata de quê? De uma autoridade. É a mesma coisa, alguém vai estar sendo revistado pela polícia, vai fazer uma brincadeira. Mão para cima, qual mão? Então tem momentos que não vai ser válido, não vai ter questão de bom senso. É um médico também, tem coisas que ele está ali trabalhando e tal. Então a entrevista inicial, né, que é chamada da ciência é a anamnese, que é a entrevista inicial para ver quais exames ele vai passar e tal, porque através da entrevista ele já sabe como destinar ou como iniciar, né, o processo ali de tratamento, que é essa entrevista chamada de anamnese. Então isso também é aplicado na psicanálise. Eu e minha esposa nós somos psicanalistas e terapeuta cristão. Então através dessa entrevista inicial a gente já consegue entender como é que vai desenvolver ali o processo de terapia, como é que, até só pela entrevista, né? Você fala para o médico as dores que estão sentindo, é o que está sentindo, então ele já vai entender, já vai descartar algumas coisas. Não vou passar esse exame aqui, porque até por ter alguns sintomas que são claros e gritantes, né? São claros e gritantes, e geralmente tem uma porcentagem de ser algum problema, então ele vai passar o exame ou para descartar ou para consolidar o diagnóstico. Então não pode ter brincadeira.
Não pode ter brincadeira. A questão você sabe lembrando aqui que o dentista, né, isso aconteceu com que a moça era uma dente. E quando saiu, ela disse que você arrancou o dente errado. Aí queria que arrancasse outro dente. Ele disse, não, você pagou o dente que arrancaram o dente. E ele assim, né? Você não sabe o que é indeciso. Aí é complicado, e aí? E a caixa material, a caixa da anestesia e tal. Então é importante essa instrução, porque cartório não é lugar de brincadeira. O celebrante religioso ele tem também essa responsabilidade já de instruir. Diante do juiz de paz, ele não se trata do seu pastor. Ainda que alguns juízes de paz que atuam em cartório são pastores, alguns são. Nós fomos acompanhar, você testemunha de um casal, e o juiz de paz ele viu que a supervisora do cartório, alguém que está acima dele, acima da atividade do exército, não estava lá, e ele, já que é todo mundo crente aqui, então, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Então ele celebrou como um pastor mesmo, falou em línguas estranhas e tal, algo que não pode, né? Não pode, mas ele viu que não tinha ninguém. Entendeu? Tem uma ética. Tem uma ética. E ele é pastor, a maioria deles, alguns são pastores. Só que vai ter juiz de paz no cartório que vai ser de religião de matriz africana. E aí agora? Não quero não. Aí vai caracterizar o que? Tolerância religiosa. E aí a pessoa pode responder criminalmente. Nós entendemos o quê? Que ali o casamento está sendo consolidado perante a lei, oficializado perante a lei. Você não vai estar recebendo a bênção da celebrante, que ele é religião de matriz africana. Por isso que existe o juiz de paz eclesiástico. Você está entendendo? A pessoa que casa no civil, ainda que não tenha aquela festa, mas ele vai receber a bênção espiritual. O líder dele vai impor as mãos, né? Vai ministrar as bênçãos sobre a vida dele. Então, tudo num contexto religioso. Essa é a função do juiz de paz eclesiástico. Está dando para entender? Escolher o regime de união. Exemplo, comunhão parcial, eu já falei aqui. Comunhão parcial. Em caso de divórcio, os bens que foram adquiridos durante o casamento serão divididos em partes iguais. Serão divididos em partes iguais. É por isso que alguns ficam com medo de casar com esse jovem. Ele é novo convertido. Ele, novo convertido, né? Ainda não tem um certo entendimento. Ele, por ter adquirido alguns bens, não é qualquer mulher, não, para daqui a pouco tomar posse do que é meu. E a lei é a lei que, na comunhão parcial, em caso de divórcio, os bens que foram adquiridos durante, agora aqui tem essa ressalva, né? Durante o casamento, serão divididos em partes iguais. Alguém aqui já pegou tudo? Constrói junto, durante o casamento. Durante o casamento. Na comunhão parcial. Entendeu? Alguém já pegou tudo? Já? Já pegou tudo? Já? Então, é lei aqui, né? Na comunhão parcial existe essa ressalva. O importante é que é até que a morte os separe, não é isso? Tudo que o casal possuir antes ou depois do casamento são dos dois. Em caso de divórcio, divide tudo em partes iguais. Só que o pastor perguntou aqui, na comunhão parcial, durante o casamento. Porém, tudo que o casal possuía antes, tudo o que o casal possuía antes, não uma parte, entendeu? Serão divididos em partes iguais na comunhão parcial. Tem essa escolha, né? Na hora de casar, você escolhe se é comunhão parcial de bens, então não é algo que é obrigatório, você escolhe. Você chega lá no cartório e eles perguntam. Terceiro, patrimônio total do casal, posses, carros, fazendas, empresas, etc.
Uma pergunta: é possível casar só no religioso? Só na igreja? Não quero ter casamento no cartório. Eu não quero alguém chega, um casal da sua igreja, diz assim: não, eu quero casar, mas eu não quero pisar os pés do cartório, só no religioso. É possível? Sim. Não, tem Mas é a questão de Mateus, de João capítulo 6. A Bíblia diz que só estava assim, por interesse. A Bíblia diz que Jesus é o quê? A noiva. É o noivo da igreja. Da igreja. Então, é uma questão de interesse à parte. Entendeu? Ele não. Eu aprendi sempre assim. Se é Deus, não vai ter pagamento. Então, tem casamento de pessoas que estão casadas com carro. Não tem efeito. Isso é verdade. E já pensando no possível divórcio. Até em matar também. Isso, e matar, com certeza. É verdade. E aí, nós vamos ver muito isso por aí. Então, é possível casar apenas no religioso sem realizar o casamento no civil. O casamento no religioso é uma cerimônia realizada de acordo com os rituais e tradições de uma religião específica. Aqui existem algumas denominações que possam aplicar regras no casamento. É ou não é? Aí vai lá a doutrina de cada denominação, mas isso não pode afastar a lei. Não tem como. O casamento só foi aqui, então está oficializado, não. Pode estar até casado diante de Deus. Mas não tem efeito perante o Estado. Perante o Estado não tem validade alguma. Deus ele instituiu, nós sabemos que ele instituiu a família. Né? Deus instituiu primeiro a família. O homem, a mulher e a sua prole, que é os que descendem do casal, né? Os filhos. De antemão não foi o casamento, mas nós sabemos que a família, para ser consolidada, né, a questão de família perante a lei, tem que ter o quê? Tem que ser oficializado. Tem que ser oficializado e perante lei. Então não tem como alguma denominação ditar uma regra e dizer: não, aqui é proibido que vocês vá para o cartório. Não tem como. Até para você comprovar em uma empresa que você é casado, tem que ter a certidão de casamento. O que é família? Família é diferente de parentela. Família é o que? O homem, a mulher e sua prole. O que descende do casal, os filhos. Então, se você for colocar alguém no plano de saúde, esse alguém não pode ser parente. Pode ser parente? Eu nunca vi uma empresa que libere parente para plano de saúde. Só alguém, família, esposa ou filho e filhos. Não é isso? Então, ainda que existam regras internas, mãe e pai. Porque aí no caso se trata da empresa que já libera a questão de mãe e pai no plano, mas não irmão, primo, tio. Não sei, porque há muitos anos não teve como, é só esposa e filho. O que é caracterizado família com base na lei é o homem, a mulher e sua prole. Hoje em dia tem muitas gambiarras aí que querem acrescentar, para dizer que é família, mas nós sabemos, e até biologicamente falando, cientificamente falando, e pela lei. Então é possível casar somente no religioso, seguindo as tradições, mas, esse mais aqui é porém, ele não tem efeito legal perante o Estado. Não tem. Então a pessoa quer realizar um casamento só fechado ali, não, é porque a doutrina da nossa igreja não permite, que não tem validade perante o Estado. Se é casado, sim, cadê o documento que comprova? Porque tudo tem que ser comprovado, não é nada solto de boca. Hoje em dia, quando a pessoa morre e é aposentado, antigamente a família ainda ficava recebendo. Hoje em dia ele morreu, já consta lá. Já foi. A pessoa pode ir lá, no mês seguinte não vai ter nada. Então existe a certidão para constatar o óbito, né? É a certidão de óbito. A certidão de nascimento
vai dar o direito ao cidadão de ser, de ser um cidadão, vai dar o direito à pessoa de ser um cidadão, para principiar ali, tirar outros documentos. Então tudo tem que ser registrado, tem que ter um documento que constate que aconteceu aquela cerimônia. No casamento não é diferente. A pessoa pode até casar no religioso, mas para ter validade perante o Estado tem que ser religioso com efeito civil. Pode não pisar os pés lá, no cartório, mas tem que ter um documento, porque existe um documento para você realizar o casamento com efeito civil, e você vai, e aí o cartório aí valida tudo e está tudo lá registrado. É aquela questão, eu me casei, levei 20 anos com pessoa, não subiu ali, ela construiu. Nós construímos um patrimônio, né? Eu e ela. A casa dela, embaixo era a casa de herança, ela ficou tudo novo, todo espaço, do pai dela. E era um Brasil, eu construí em cima, botei uma laje na casa que ela teve embaixo, eu trabalho na área de pesca. E aí, quando chegou agora, quem não fez o julgamento, a casa está fechada lá e eles encombaram. Eu só tenho mesmo testemunha lá onde eu moro, 100% da rua lá. Eu posso fazer uma assassinato. Agora já tem quase 3 anos já que eu moro lá. Pastor, o senhor é herdeiro necessário, já conheceu o senhor é herdeiro necessário da sua esposa, e pronto. E eles disseram, a gente vai vender, vai me dar a sua parte. Eu falei, tudo, de cima e embaixo. O senhor é herdeiro da sua esposa, como é passado o Complicado, né? E se tivesse um documento, eu não vejo não fez. Mesmo assim, professor, ele é herdeiro necessário. Isso, mas nesse O caso. cônjuge dele faleceu. Ele verdade. herda o que é É dela. verdade. Mas olha a importância, né, do documento, né? Olha a importância. Minha esposa, o tio dela. Buscar um advogado e tá. É verdade. Minha esposa, ela tinha um tio, e o tio dela gostava muito dela. Aí o tio dela pegou, ele estava debilitado, bem debilitado, e ele disse que ia deixar uma casa para ela, a casa que era dele para ela. Só que ele falou com todos, e ainda deu o documento, fez o documento, entendeu? Falou com todos, ainda fez o documento, porque se não tiver uma comprovação, é complicado, e aí alguém diz, e aí a palavra perante a justiça, não, falou comigo também. Ele falou comigo também, e aí agora? Só que ele assinou, mesmo no leito, ele já se precaveu, que alguns já conhecem a família, né? Alguns já conhecem a parentela. E aí, já conhecendo, já sabe que pode ter algum problema, entendeu? Assina logo. É a importância de ter um documento assinado, nada solto. E aí, alguns hoje até de cumprimento, é importante você reconhecer firma, para autentificar a assinatura. Então, o casamento no religioso pode ser realizado somente no religioso, no âmbito religioso ali, pode, mas não vai ter poder nenhum, validade nenhuma perante o Estado, que alguém pode sugerir isso. Inclusive, uma pessoa já falou comigo, ela não pode casar, porque se casar tem uma pensão. E aí agora? Pensão alta. E aí, a gente não pode fazer algo não, para ter validade perante a lei. Não tem como. É fornicação. Não tem como, fazer algo perante para ter uma validade perante a lei, perante o Estado, tem que ser o quê? Oficializado. Ou não é? Não pode o pastor ministrar. No caso dela, eu acredito que, eu não sei a fundo o que é, mas no caso dela, ela correu isso de perder. Se ela casar, ela herdou a renda do esposo. Do esposo, ela era casada. Se ela casou de novo, É isso. Aí é uma situação complicada, né? Então não tem ela como. tem que escolher o ir para o céu ou ficar com o dinheiro. Não tem como. Não tem como oficializar perante a lei, legalizado perante a lei, sem atender os requisitos, não que é exigido por lei. Então tem que estar tendo
eu quero casar, mas não tenho documento nenhum. Vai ter que tirar os documentos, não tem como. Entendeu? Já vai ter que providenciar, porque a validade é 6 meses. Então já tem que estar planejando, já tem que ter um cronograma. Se a validade da certidão é 6 meses, se não dá entrada nesse período de 6 meses, a pessoa vai ter que tirar outro documento. Para receber. Outra certidão. Então é possível realizar um casamento só no religioso, porém não tem validade perante a lei. Para que o casamento seja reconhecido legalmente, é necessário realizar um casamento civil. Casamento civil no cartório, atendendo às exigências do cartório, o que a lei pede, que envolve procedimentos legais, que é geralmente realizado em um cartório. Código Civil, artigo 1512. Casamento religioso. O casamento religioso é uma cerimônia de união, entre duas pessoas que seguem os rituais e tradições de uma determinada religião. Geralmente essa cerimônia é conduzida por um líder religioso. Se a pessoa for católica, vai ser conduzida por um padre evangélico, por um pastor, se for judeu, por um rabino. Depende de cada da denominação, da instituição que a pessoa faça parte, entre outros, dependendo da fé em questão. Geralmente uma pessoa de religião de matriz africana não vai querer que um pastor celebre o seu casamento. Dependendo se a pessoa for católica, vai querer que um padre celebre o seu casamento. Entendeu? Hoje em dia, até no meio artístico, muitos estão recorrendo mais à igreja. Antigamente você vê os artistas, a maioria tudo é voltado à religião de matriz africana. Hoje em dia os artistas o católico, do jeito deles, mas já está mais se voltando, né, para a igreja. Se você vê alguns cantores cantam axé, você vai ver, eu sou batizado, entendeu? Eu sou batizado e tal, vai para o Rio Jordão e tal, mas alguns já preferem mais, né, já estão optando mais pela questão, até para apresentar a igreja. O jogador Neymar mesmo, ele apresentou a criança. Ele apresentou a criança da igreja católica e da igreja evangélica. Certamente para atender, né, a exigência de ambas as partes, né, da mãe. Não, eu prefiro católica, então apresenta na católica e apresentou também na evangélica, né? Ele é mais voltado à questão evangélica. Então é importante observar que o casamento religioso por si só pode não ser reconhecido, pode não ter reconhecimento legal. Já explicamos isso aqui. E só na igreja, sem documento, sem ser validado, sem ser oficializado, não vale, não tem validade. Agora, aquela questão da convivência, aquela lei diz que passou 5 anos e reconhece porque a lei entra nesse negócio. Pronto, nós vamos falar sobre isso. Aí já se trata. Já se trata de Convivência, né? Mas tem um nome específico, tem um nome técnico. Nós vamos falar, fugiu da memória aqui, mas tem um nome técnico. Lá na frente a gente vai ver sobre isso. Fugiu da memória aqui, mas nós vamos ver aqui. Tem um nome técnico, um nome específico. União Estado, isso, União Estado. Nós vamos nos aprofundar aqui nesse assunto, é o tempo de convivência. Você também vai falar sobre a questão do casamento de contrato. Experiência. Agora, para ser oficializado, tem um valor legal do Estado. O importante, o principal é o casamento civil. É o casamento civil. Ainda que a pessoa não queira realizar uma cerimônia religiosa. Porque ele determina até que a morte separe. O casamento civil, ali vai ter as testemunhas, o profissional do cartório, que é o juiz de paz, ele vai celebrar e ele vai ser fiscalizado também. A fiscalização em que sentido? Que os documentos, foi tudo legal.
legal, não foi sozinho e disse que casou, não casei com minha mulher, não, tudo legal. É por isso que tem testemunha, tudo direitinho. Então, porque alguém podia querer burlar, né? Não, eu casei e tal, e aí conhece não, tem que ser tudo legal, que é assinatura, porque aí não tem como. Tem testemunha, registrados, documentos de ambos, dos nubentes, para ser oficializado ali, ter essa validade legal. Então, o mais importante é o casamento civil. Se a pessoa não quiser casar no religioso, o casamento civil tem validade? Tem. Perante a lei, tem ou não tem? Tem. Tem perante a lei por quê? Perante a lei, eles estão casados. Emite a certidão de casamento. Ah, eu não quero casar para religioso, é opcional. Geralmente a pessoa não tem condição de fazer uma festança, mas aí vai receber uma bênção espiritual, vai dar o líder, o pastor, o juiz de paz, o eclesiástico, ele vai ministrar a bênção espiritual, né, e tal, mas o que valida perante a lei é o que? O casamento civil. Se for o religioso só da igreja, se eles optamos no católico, tem que ser o casamento religioso com efeito civil. E não é difícil, né? Porque tem uma ficha, uma lista, e você vai marcando lá e tal, o nome, bota o nome, a identidade, CPF e tal, tudo direitinho. Esse documento é emitido por um cartório, então tem a assinatura das testemunhas, do celebrante e tal. Aí você encaminha, vai no cartório, leva tudo direitinho e aí valida. É o casamento religioso com efeito civil. Então tem validade nesse caso, mas só na igreja não tem validade. Então, no civil é considerado legal. Perante os homens, a pessoa está casada. Os nubentes, o casal já está legalizado perante a lei dos homens. Deixa eu ver, paramos aqui. Pronto, o casamento civil é aquele que é oficializado perante as autoridades governamentais e é necessário para que a união tenha validade legal. Se é um casamento civil, não tem como ter essa validade, não tem como ser diante da lei. Deus foi na terra aqui. Na página aqui, na quinta página aqui. Para a gente abordar. Porque tem gente que quer casar, mas não tem esse entendimento, né? Não tem esse entendimento. Então, primeiro vai ter que resolver a questão dos documentos, vai ter que resolver a questão do documento da certidão de nascimento. Não tem como a pessoa marcar a data do casamento sem resolver essa questão de documento antes. Porque às vezes tem questão burocrática para emitir do interior, a certidão, aí pode demorar. Então, o mais importante é que primeiro agilize o que? A documentação. Com a documentação tudo pronto, aí ou não é? Na identidade e tal, quem é que vai ser a testemunha? Seus documentos, tem original. Então é importante se precaver, porque juiz de paz, o cartório não negocia. Às vezes pode até achar alguém com consenso, pode até achar alguém com consenso. Eu acho que foi na lotérica, não é uma instituição assim, digamos que pública. Ninguém vai na lotérica pedir favor, né? Não é SUS. A atendente, eu estava com o número, ela quis o documento, podia colocar só o número. Ou não é? Podia colocar, então você às vezes não vai poder contar com você se tu quer. Então tem que atender ali a exigência. Ou não é? Às vezes você não vai poder contar com um agente da Câmara Salvador, com autoridade militar de trânsito. Você não vai poder contar com um consenso. Um membro de lá da igreja, ele é um filho autista, ele estava sendo reabilitação e ele foi levar o filho para o médico, a criança passando mal, foi levar para a emergência. Aí uma falou assim, a guarda municipal, que era o Salvador, falou, libera ele. Aí o outro, não, encosta ele. E a criança convulsionando. Ele aplicou multa, 800 e pouco reais. 800 e pouco reais, ele não estava nem aí. A
a criança convulsionando com autista e autismo, entendeu? Grau 3, que não fala, que é não verbal. Ele não teve nenhum tipo de compaixão. Ele disse que vai correr atrás e tal, só que aplicou a multa. Primeiro que ele ficou nervoso, né? A linguagem corporal, o nosso corpo fala. Então ele detectou que ele estava nervoso. Ele falou, sabia se estava pendente de alguma coisa que eu vi o seu comportamento. Então o nosso corpo fala. Entendeu? Então a gente vai falar sobre isso no curso de capelania. Falou e aplicou a multa e prendeu o carro dele. Só que liberou depois. O carro liberou, mas aplicou a multa. Ele podia ter, né, esse consenso, né? A humanidade falar mais alto, ter compaixão, a criança ali, mas não. Ele foi rigoroso, então não se deve esperar bom senso, no sentido de lei. Não se deve esperar. Tem que atender os requisitos ali pronto. Para casar tem que ter que documento. Tal documento tal, então os nubentes, que certamente o juiz de paz eclesiástico, como celebrante religioso, ele vai orientar a pessoa, não deixe voltar lá, não, nada a gente conversa lá, não, leve tudo direitinho. Após a realização do casamento civil, a cerimônia religiosa pode ser realizada em um local de culto religioso apropriado, como a igreja, salão de festa, chácara, praia, ou qualquer outro lugar designado pela religião específica, e é realizada por um líder religioso. A escolha do local dependerá das práticas e tradições da religião do casal. Aqui, o juiz de paz, ou qualquer oficial de cartório não pode exigir nada. Ninguém pode ditar assim, ó, vocês casaram aqui no civil e depois vocês vão ter que casar em tal lugar. Não, aí vai de acordo com a prática religiosa, com a fé, com a fé ou com a orientação do líder, ou se não até mesmo o desejo da pessoa, né? Tem gente que quer casar na praia, não é? Quer casar na praia, não, quero casar na chácara, quero casar em um espaço. Aí nós vamos falar aqui do casamento religioso com efeito civil. Para que um casamento religioso tenha efeito civil, ou seja, seja reconhecido legalmente. Um casamento religioso com efeito civil é aquele que é feito na comunidade evangélica, porém é reconhecido que legalmente. Geralmente é necessário seguir alguns passos, dependendo das leis do país ou região. E aqui estão os passos comuns. Realização do casamento civil prévio. Antes da cerimônia religiosa, os cônjuges ou os nubentes precisam realizar um casamento civil em um cartório ou órgão competente para que a união seja oficializada perante a lei do Estado. Aqui é a regra que nós sabemos: primeiro civil e depois religioso, a não ser que seja religioso com efeito civil. A pessoa não precisa estar no cartório, só que vai levar o documento, certamente vai ser o celebrante, mas para ser validado tem que ser no civil. Pode ser realizado os dois no mesmo dia, civil e religioso. Após a celebração religiosa, o juiz de paz, celebrante, enviará o termo de casamento que deve ser enviado ao cartório mais próximo do casal, na região que reside, no prazo máximo de 90 dias. Caso passe esse prazo, os nubentes continuam solteiros, perde a validade. Então, tem o prazo de quê? 90 dias. Casou em janeiro, só que aí não, em julho leva, não tem como. O prazo vai ver 90 dias. Certamente se casou, vai ter que levar logo. Porque tem um prazo. Passando desse prazo, não tem validade. Aí tem que fazer o processo tudo de novo. Documentação adequada. Certifique-se de ter toda a documentação necessária para o casamento civil, que pode incluir documento de identificação, certidão de nascimento, comprovante de estado civil, entre outros, conforme exigido pelas autoridades locais. É analisar primeiro a documentação antes de marcar, ver se está tudo direitinho, tudo em dias, os documentos originais,
solicitou a certidão de nascimento no cartório que a pessoa nasceu. Presença de um oficial registrador. Em alguns lugares é necessário